Hoje vamos falar sobre santificação e se eu fosse falar por 10 horas, não seria bastante sobre esse assunto. Então vou tentar voar aqui e você sempre vai estudando, especialmente nas suas igrejas, sobre esse assunto. É muito importante. Então, santificação ou tornar-se semelhante a Cristo. Então, antes, quando a gente falar em salvação, receber salvação é de uma vez só. Agora vai ser um processo. Santificação é um processo que demora a vida inteira. Então, santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em você vai completar a boa obra em você. Então, você vê nas anotações as diferenças entre a justificação e a santificação. Então, na posição, então justificação tá certo. Agora, a sua condição interna de santificação não está certo, então precisa melhorar. E a terceira obra é inteiramente de Deus em justificação. Agora, em santificação, a gente coopera. Isso é meio, dá para debater um pouco, que tem alguma coisa, mas realmente a salvação em si, que Deus que salva, Ele que faz. Agora a gente vai ver que em santificação tem palavras para nos esforçamos, para a gente coopera com Deus. Com justificação a gente é perfeita agora diante de Deus. Com santificação, não, e não seremos nesta vida. E com justificação, se você é cristão verdadeiro, é igual a todos os cristãos. É salvo ou é não. Com santificação, não é. Pode ter santificação maior numa vida do que os outros. Então, a santificação é algo que continua na nossa vida e que vai por fases. Até eu acho que joguei fora um papel agora que mostra como nossa vida tem altos e baixos. E realmente joguei fora. Mas você pode ver que começa embaixo e vai pro fundo, sobe e indo para a cruz. Mas a vida é assim, a santificação é assim. Vai ter momentos ótimos, momentos de muito crescimento e vai ter momentos em que não cresce, até talvez piora. Mas a vida verdadeiramente cristã vai subindo. Né? Assim, mas subindo. Letra B, os 3 estágios da santificação. Então, número 1, a santificação tem um começo definido na regeneração. Então, começa com regeneração, o novo nascimento. Em Cristo somos criaturas novas. Então, isso é o início de santificação. Gostei do que alguém falou recentemente, que eu percebi agora que salvação não foi o final, foi só o início. E muitas vezes a gente pensa, é o final, agora vou para o céu, pronto. Não, isso só é o início para uma vida livre de pecado. Mas começa com salvação e a gente vai sendo cada vez mais livres da catição de pecado ou dos correntes, digamos, de pecado. Tem versículos aqui, Tito 3:5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou
pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E é importante ver que é o Espírito Santo em nós fazendo essa mudança. Uma vez nascidos de novo, não podemos continuar pecando como um hábito ou como um padrão de vida. E 1 João fala muito sobre isso, que o cristão não vai ter hábitos de pecado, vai reconhecer pecado e vai mudar, ou pelo menos se esforçar a mudar. Não vai ficar bem com o pecado, sabendo que existe. 1 Coríntios 6:11 diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sim, tem pecado no nosso passado, mas Deus nos salva e nos lava. E podemos ter esperança para o futuro. Romanos 6:11-14 e 18 também pode ver mais sobre a luta contra o pecado. Número 2, a santificação aumenta por toda a vida. Aumenta por toda a vida. Então, pecado permanece nas nossas vidas, mas não devemos deixar reinar e dominar. Como o nosso pecado aumentou antes de ser salvo, também nossa justiça deve aumentar, né? Só piorou no pecado, agora a tendência, o certo é para aumentar na nossa santificação, nossa justiça. E a gente dificilmente podemos dizer vencemos, eu venci pecado, mas é mais o sentido de o Espírito Santo me domina nessa área agora. O meu ser, o Davi verdadeiro, tem essa natureza, mas o Espírito Santo que está dominando. Tenho muitos versículos sobre isso. 2 Coríntios 3:18, Filipenses 3:13-14, Colossenses 3:10 e mais também. Número 3, a santificação se completará na morte em nossa alma e quando o Senhor retornar em nosso corpo. Então, isso é glorificação, quando teremos o corpo novo, e a santificação completo ao morrer. Então, por causa do pecado que ainda permanece em nosso coração, embora tendo nos tornando cristãos, nossa santificação nunca se completará nesta vida, só no final. E entendemos isso. Tudo certo, mas não quer dizer que eu não tenho esperança de melhorar. Eu vejo sobre as vidas de muitos e eu penso, puxa, eles são bem próximos a Deus, eu quero ser desse jeito. Não use esse futuro como desculpa para pecar agora. Número 4, a santificação nunca se completará nesta vida. Sempre houve na história da igreja quem tomasse mandamentos como Mateus 5, então leva muito sério esses versículos. Mateus 5 acho que é de cortar a mão, tirar o olho, algo assim. Mas tem alguns ensinamentos que dizem, não, você vai ficar sem pecado, se pecar você perde a salvação, essas coisas, mas não está certo. Deve melhorar na vida, mas nunca vai ser sem pecado. Eu gosto de usar o exemplo de mentira. Podemos ter a mentira da nossa vida, viver a vida dupla, ou podemos contar mentiras. Depois pode melhorar e só mentirinhas, né? Mentiras brancas. Depois melhora e tem mentiras em nossa mente, mas sempre deve melhorar nessa área.
No próximo a gente vai para a letra C.